Olá, querido, querida, muito bom dia, boa tarde, né? Quase já boa noite, e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Aqui é Sônia Fiuza. Me achego até você nesse dia que o Senhor fez para que nele nos alegrássemos. Deus não nos quer ver tristes, não nos quer ver solitários, não nos quer ver sofrendo por nenhuma razão que seja. Amém? Mas Deus também quer nos ver gratos, agradecidos e reconhecendo o que nós recebemos da parte dele, assim como, obviamente, aquilo que recebemos da parte dos outros, com o intuito de nos abençoar, de nos dar uma ajuda para andarmos para frente, né? A palavra de Deus, lá em Isaías 41, tem um versículo que eu gosto muito que diz assim: um ao outro ajudou e ao seu próximo disse, sê forte, né? Então, muitas pessoas nos ajudam e nós precisamos ser agradecidas a elas, para que não seja em vão o esforço que elas eventualmente façam em nosso favor. Amém? E nós não sejamos mal vistos, amém? Por causa de ingratidão, que ingratidão é um sentimento assim muito feio, não é? E é a respeito dele que eu quero hoje falar com você, meu querido e minha querida. Quero levar você a meditar na Bíblia Sagrada. Se você ainda não tem a sua Bíblia, compre um exemplar com o Antigo e com o Novo Testamento. Você vai ser enriquecida com a palavra de Deus, que está registrada na Bíblia Sagrada. Você não vai encontrar a palavra de Deus em nenhum outro livro que não seja a Bíblia. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Assim como com respeito às igrejas, é lá que se fala de Deus. Amém? Então, sejamos pessoas com temor de Deus e também com amor por Deus, para buscar as coisas dele e buscar conhecer aquilo que ele fala, porque o que Deus faz é bom e o que ele diz também. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Aqui nós temos, segundo o livro das Crônicas do Rei de Israel, capítulo 16, a partir do versículo 11, a versículo exatamente 11, está escrito assim: eis que os mais atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Judá e de Israel. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. Sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, ele não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Descansou Asa com seus pais, morreu no 41º ano do seu reinado. Sepultaram-no no sepulcro que mandara abrir para si, na cidade de Davi. Puseram-no sobre um leito que se enchera de perfumes e de várias especiarias, preparado segundo a arte dos perfumistas. Foi muito grande a queima que lhe fizeram destas coisas. Antes dessa condição aqui, que foi a morte e sepultamento do rei Asa, o rei de Israel, está a partir do versículo 7 o seguinte registro, que é o que nos alerta para a mensagem desta data. Naquele tempo veio Anani a Asa, rei de Judá. Ele disse: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Só até aqui, né? A sequência, o profeta diz, né? Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele, né? Ou seja, Deus havia dado uma vitória para o rei Asa contra dois exércitos de dois países, né? Duas nações, a Líbia e a Etiópia, né? E aqui esse texto, essa visita feita pelo Anani ao rei Asa,
foi para repreendê-lo por conta daquilo que ele havia feito, que era, na verdade, um ato de ingratidão para com Deus, não é? O Asa havia sido livrado por Deus de ser eliminado por aqueles 2 exércitos, né, dos etíopes e dos líbios, porém esqueceu-se daquilo e, não satisfeito de haver esquecido disso, ele debandou para o lado do inimigo. E aí Deus mandou Anani para mostrar a ele que Deus não havia se agradado do que ele fizera. Nós temos, querida, uma outra história bíblica no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 25, que narra algo semelhante a isso, que é a história de Nabal, o marido da Abigail, que veio a ser esposa de Davi depois que o Nabal faleceu. E eis que a história o Davi estava fugindo, estava pelo deserto com seus guerreiros. E ali eu chamo de treinamento, né? Ele estava sob treinamento de Deus, né? Porque quando nós vamos assumir alguma liderança, algum cargo alto, nós não podemos ser quaisquer pessoas, né? Nós temos que ser treinados, devidamente treinados, não podemos colocar no poder quem não tenha, enfim, condição de liderar, né? De administrar, de gerir. Então, o Davi estava sendo experimentado para finalmente tomar posse do trono de Israel. Enquanto isso, ele fugia de Saul, que passou a correr atrás dele num ato de ingratidão, porque o Davi foi, na verdade, quem Deus usou para dar vitória ao exército de Saul, na ocasião em que o gigante Golias foi afrontar esse exército, né? O Saul esqueceu isso e passou a perturbar o Davi, correndo atrás de Davi, tentando matá-lo. E o Davi nunca fez nada contra o Saul, a despeito disso tudo, né? Tanto que ele diz no capítulo 24, no versículo 13, dos perversos procede a perversidade, diz o provérbio dos antigos, porém a minha mão não está contra ti. Não é? Aqui está escrito, não é? O que o Davi falou contra Saul: eu não vou te matar, a minha mão não está contra você, é a sua que está contra mim. Não é? Eu não sou ingrato, ingrato é você. E aqui, na história de Nabal, o que aconteceu no processo de fuga do Davi, ele esteve no deserto, ele tinha uma série de homens que se juntaram a ele, não é? Na sua luta. E esses guerreiros eram fiéis a Davi. E um certo dia, né, eu imagino assim, né, o Davi não tinha emprego, né? E o Davi fazia trabalhos, prestava serviços avulsos, freelancer, fazia bicos, né, como a gente fala. E então, um certo dia no deserto, havia um bando, né, com ovelhas, com gado, e o Davi, com os seus soldados, prestou segurança àquele bando de animais, juntamente com os seus pastores, com os que ali tomavam conta deles. E aquele era o rebanho de Nabal, né? Conforme está escrito aqui, a partir do versículo 2 do capítulo 25 do primeiro livro de Samuel, havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o seu nome e Abigail, sua mulher. Ela era sensata e formosa, mas o homem era duro e maligno em todo o seu procedimento. Era ele da casa de Calebe. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 moços que lhe disseram, aos quais disse: subi ao Carmelo, ide a Nabal e perguntai-lhe em meu nome como ele está. Direis àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa também, tudo quanto possuís. Tenho ouvido que tens tosqueadores, os teus pastores estiveram conosco, e nenhum agravo lhes fizemos, e de nenhuma coisa eles sentiram falta em todos os dias que eles estiveram no Carmelo.
Pergunta aos teus moços, e eles te dirão: achem mercê, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a estes teus servos e a Davi teu filho qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas estas palavras em nome de Davi, aguardaram. Nabal respondeu aos moços de Davi, dizendo: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e o daria a homens que eu nem sei de onde vêm? Olha aqui a ingratidão, não é? E os homens dele, os empregados dele, o rebanho dele, foram protegidos pela mesma pessoa a qual ele estava se negando pão e água. Que coisa, né? Aqui é a figura, querido, da ingratidão. A ingratidão nos torna feios, principalmente junto a Deus, para Deus, né? Quantas coisas o Senhor Deus já fez por nós, não é mesmo? A primeira palavra que nós lemos foi o segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 16, falando a respeito do rei Asa. O rei Asa havia sido livrado por Deus de 2 grandes exércitos. No entanto, num dado momento, ele optou por ficar do lado do adversário, que era o rei da Síria. Olha que coisa terrível, né? E eu acho interessante o que está dito aqui, né? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque o rei Asa confiava em Deus, Deus entregou aqueles 2 exércitos nas mãos do rei Asa. E ele esqueceu isso, né? A palavra de hoje é para dizer assim: não esqueça o que você recebe, tanto de Deus quanto das pessoas. Amém? Não esqueça os favores que você recebe. Não esqueça o bem que te fazem. Não esqueça. E lembre-se sempre que há necessidade de retribuir. Quando Davi mandou seus guerreiros, seus companheiros, irem até Nabal, Davi esperava uma retribuição daquilo que ele havia feito. Porém, Nabal não entendia que ele precisava retribuir. O caso do rei Asa, ele não entendeu que se Deus o defendeu contra 2, quanto mais defendeu contra 1, não é? Ele duvidou de Deus quando ele não tinha nenhuma motivação para duvidar. Amém, querido? Então, não nos deixemos levar pela ingratidão e pela desconfiança. Confiemos também nas pessoas, não é? É muito ruim quando nós interagimos com as pessoas, desconfiando delas, achando que elas vão fazer isso ou vão fazer aquilo contra a gente, não é? E não nos permitamos ser pessoas que se esquecem daquilo que recebem. Em nome de Jesus, eu deixo hoje com você essa palavra. Não esqueça principalmente o que Deus já fez por você. Seja uma pessoa agradecida. Seja uma pessoa que se lembra dos milagres, que se lembra dos livramentos, das curas. Amém? Do estender de mão. Não existe, sabe, querido? Eu tenho isso no meu coração. Quando nós nos achegamos ao Senhor, podemos ser os piores seres humanos da face da terra. Mas se nos achegarmos a Deus quebrantadamente, humildemente, reconhecendo quem Deus é, Deus não se negará a ser quem Deus é. Amém? Mas nós ficamos marcados por aquilo que recebemos de Deus. E em algum tempo nós vamos precisar mostrar que lembramos o que Deus fez. Há mais de 2000 anos, Jesus foi à cruz do Calvário pelas nossas vidas. Você se lembra disso? Com aquele evento, o nosso querido Deus nos reaproximou dele. O Senhor Deus quebrou a barreira, ele construiu uma ponte. A ponte é Jesus, o sumo pontífice é Jesus Cristo, Filho de Deus. Não sejamos ingratos em reconhecer isso.
Amém? Ao contrário, aceitemos isso. Talvez seja isto a única coisa que te falta, né? Você talvez seja uma pessoa grata, agradecida, mas ainda não se demonstrou com respeito ao sacrifício que foi feito na cruz do Calvário, né? Nós não podemos apenas saber que o sacrifício foi feito, nós temos que receber aquele sacrifício feito como feito em nosso favor. Amém? E cotidianamente agradecermos a Deus, porque não fosse aquele sacrifício, o que seria de nós, né? O que seria de Nabal com seu rebanho, seus empregados naquele deserto? À noite, tudo escuro, geada, não fosse ali Davi com seus companheiros, ao invés de dormirem, ficarem a madrugada inteira de olhos abertos, para que nenhum animal viesse para degolar as ovelhas, o restante do rebanho, não viesse nenhum ladrão, não é? E durante o dia também, Davi ficou ali com seus companheiros, cuidando. Talvez um momento os empregados de Nabal tenham parado para descansar naquele calor gigantesco e Davi e seus guerreiros estavam lá de prontidão. Nós precisamos ser diferentes de Nabal. Precisamos também ser diferentes do rei Asa, que acabou morrendo e não morreu bem. E não morreu bem porque ele simplesmente esqueceu o que Deus fez por ele e optou por ficar com quem nada de bom havia feito por ele. Satanás, querido, não faz nada de bom por ninguém. Por mais que ele apresente lá os seus manjares maravilhosos, ele vai cobrar e aquilo jamais será uma coisa boa para nós, né? Aquele marido que está diante de uma baita de uma mulher, o diabo que colocou esse manjar para aquele marido cair, trair a sua esposa e aí de repente perder o seu casamento, né? Talvez um profissional de gabarito que de repente o diabo coloca uma pessoa para convencê-lo a fraudar algum documento, alguma conta, e ele então sucumbe diante daquela tentação e se apresenta como o pior funcionário, queima sua carreira e não encontra trabalho em mais nenhum outro lugar, vai passar necessidade, que é na verdade o alvo de Satanás. Ou um filho que é tentado pelo inimigo a gritar com os pais, a bater nos pais e até a matar os seus pais. E depois a parar numa prisão onde vai passar os seus dias da pior forma possível. Não é? Quantas coisas nós podemos citar? Várias coisas nós podemos citar a respeito da ingratidão que é suscitada por Satanás e nós não devemos dar ouvidos a ele. Devemos ser pessoas agradecidas, pessoas simples. As pessoas simples sabem que quando elas recebem alguma coisa, elas devem dizer muito obrigada. E logo que tenham oportunidade, vão retribuir. Amém? Eu desejo orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero aqui neste momento orar e interceder pela pessoa que está diante desta mensagem e pedir ao Senhor bendito Pai que esta mensagem fixe-se no coração desta pessoa e na mente dela, Pai, que ela passe a ser, se ela não é até agora, uma pessoa grata, agradecida, não apenas às pessoas as quais ela vê, mas ao Senhor que ela não vê, porque o Senhor é Espírito, mas que ainda que seja o Senhor desta maneira, ela se sinta no dever e na obrigação de andar em retidão de espírito junto a Ti, andar temendo e respeitando ao Senhor, louvando e engrandecendo o Teu nome que é santo e que é poderoso, porque só Tu tens poder tanto nos céus quanto na terra, Pai, e tudo quanto ela te pedir em nome de Jesus, ela obterá. O Senhor não vai dizer não para ela se ela for do Senhor. Faz ela entender, Pai, que o Senhor a comprou lá na cruz do Calvário com sangue derramado pelo Teu Filho Jesus. E coloca dentro dela gratidão por aquele grande presente que o Senhor nos deu e deu a ela também. E todos os livramentos, a cura, a libertação, salvação e tudo mais que o Senhor tem feito pela vida dela. O Senhor a trouxe ao mundo uma pessoa inteligente, uma pessoa perfeita, ou mesmo que ela não tenha todos os seus membros, o Senhor a trouxe ao mundo. O Senhor é que a planejou, o Senhor a ama, independentemente dela não ter algum órgão no seu corpo. Abençoe ela com esta visão, Pai, de que o Senhor quer ser importante para ela tanto quanto ela é importante para Ti.
Muito obrigada, Deus, pela vida desta pessoa, por este momento, por essa mensagem, que ela se achegue a muitas pessoas e muitos neste momento repensem as suas atitudes para com o Senhor e para com o seu semelhante. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meu querido e minha querida. Eu convido você a visitar o meu canal no YouTube, Sônia Fiuza, Pérolas do Céu. Acesse e veja ali as minhas mensagens em vídeo e, tendo sido abençoada, compartilhe as mensagens com seus amigos e familiares, amém? Deixe lá o seu joinha, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações, amém? Me ajude a espalhar essa semente tão maravilhosa que é a semente do Evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Tchau, tchau.